Muito boa tarde, está consigo o programa Eclésia neste dia em que olhamos o voluntariado, esse gesto solidário de entrega ao próximo. Voluntariado e missão, voluntariado em meio escolar, na luta contra a pobreza, são apenas algumas das áreas possíveis de estar ao serviço do outro. Foi com o intuito de dar a conhecer as diferentes formas de voluntariado que no decorrer do 13º Fórum Ecuménico Jovem, cerca de 8 propostas foram apresentadas na cidade de Lisboa. Num só espaço e durante uma tarde, o 13º Fórum Ecuménico Jovem apresentava diferentes propostas de voluntariado aos 250 jovens das diferentes igrejas cristãs. Por entre as várias salas do Colégio São João de Brito, muitas foram as ideias e os projetos que ficámos a conhecer. A primeira vez que fui lá ao Cheio Brito, eu estava a pensar que eles fossem assim um bocado... não fossem muito amigáveis. Voluntariado em meio escolar era a proposta apresentada nesta sala. Aos 17 anos, tanto o Hugo como a Beatriz davam a conhecer aos participantes a sua primeira experiência ao serviço do sem-abrigo na cidade de Lisboa. Na segunda-feira fui a minha primeira vez ao sem-abrigo, ao XPTO do sem-abrigo. Foi uma experiência muito, muito marcante porque quando nós passamos pelo sem-abrigo temos uma certa relutância em ter com eles ou ter algum contacto. E aqui nós fomos de noite e levávamos comida e roupa para essas pessoas e foi uma sensação muito especial porque nós estávamos ali e víamos-se como estavam agradecidos, falámos com eles e percebemos estas pessoas estão aqui, muitas pessoas destas têm estudos, às vezes tiveram azar na vida ou há uma coisa que correu mal e pronto, dar-nos conta disso é muito interessante. Eu não sabia muito bem como é que eles me iam receber. Nunca pensei que eles fossem tão amigáveis, me recebessem com os braços abertos. E começámos lá a falar e pessoas tão inteligentes, com cursos, que já foram pessoas importantes. E depois, por algum azar ou uma coisa assim, agora se vêem naquela situação em questão. Foi uma coisa que me marcou. São ambos alunos do Externato Penafirme, uma escola católica inserida no Patriarcado de Lisboa, que semanalmente proporciona este serviço aos alunos do secundário. O trabalho com o sem-abrigo é um voluntariado, um serviço de enriquecimento humano mútuo. Ali não é só alguém que vai para dar, porque não é isso que nos interessa, é estar e crescermos em conjunto numa dignidade humana e num valor humano que nós descobrimos em nós e que eles também nos transmitem isso a partir da sua realidade. Levamos a comida, lógico, porque é algo essencial para a sua vida, é uma necessidade básica, mas acho que a comida, para além de ser uma necessidade básica para eles, é a porta à nossa relação com eles. Bernardino Costa está pelo 4º ano como professor de Educação Moral e Religiosa Católica no Externato. Entre as aulas e o prazer de ensinar, abraça outro projeto que a escola lhe apresentou, o Clube XPTO. No ano letivo de 2006-2007, o XPTO arrancava no Externato Penafirme com o intuito de promover e desenvolver a identidade da escola enquanto escola católica através de iniciativas de solidariedade e de voluntariado. Tentamos que o Clube XPTO seja uma proposta de alguém que vai ao encontro do outro para despertar o valor que ele tem e, como tal, sentirmos-nos todos numa dinâmica humana muito mais enriquecedora e muito mais valiosa, de quem vive não apenas por viver, mas quem dá um sentido à vida e faz da vida um sentir com os outros. Ajuda-me a crescer como pessoa e não é uma coisa que interfira nos estudos, porque... Bem, há umas vezes, chegar a casa à 1 da manhã, mas vale a pena e nós temos tanto tempo
e muitas vezes gastamos tempo em coisas que não são realmente importantes, e porque não ajudarmos um pouco do nosso tempo aos outros, e os outros também nos dão-nos a sua felicidade, e pronto, e gostava de continuar, mesmo depois de sair desta escola, continuar com estes projetos de voluntariado. Não importa a idade que uma pessoa tem para fazer voluntariado, que só vontade de tentar ajudar o outro é suficiente para fazer com que uma pessoa consiga fazer algo pelo outro. Aberto a todos os alunos do secundário e dos cursos profissionais, este clube, através do significado das suas siglas, pretende ser diferente, partilhar, estar à frente e ousar. E ao longo do ano, as propostas de voluntariado apresentadas pelo Clube XPTO são muitas. Desde o projeto Afilhados da Índia, passando pelas Cabras da Índia, até à novidade deste ano. Este ano temos um outro projeto que é as Galinhas da Índia. Bom, chamamos assim as Galinhas da Índia, pode ser que isto depois no projeto final e na realização final ainda tenha outro nome, mas por enquanto é as Galinhas da Índia. O que é que se pretende? Com a mesma dinâmica, em famílias carenciadas e muito carenciadas, com a organização local, nós vamos angariar o dinheiro que eles mais ou menos prevêem que custe uma capoeira, com X galinhas e um galo, para que haja multiplicação e que seja mais rentável para a família, e estamos agora a trabalhar neste projeto das galinhas. Para os alunos do 12º ano que procurem uma viagem de finalistas diferente e ao serviço do outro, o Clube XPTO apresenta uma alternativa. Para os alunos do 12º ano, que são finalistas, temos também ainda uma proposta agradável e que eles ponderam fazer ou não esta proposta, que é, em vez de uma viagem de finalistas, onde vão para um país, para uma ilha, divertirem-se, propomos fazer um tempo de voluntariado num país de África. Na parte da manhã nós fazíamos tipo campos de férias, com os miúdos, dávamos alguma formação a nível da higiene base, primeiros socorros, saúde, alimentação e depois jogos de convivência, de animação, de recreio, tudo isso. Com os adultos, nós fazemos um trabalho de visita direta nas próprias casas. Chegamos a reconstruir uma ou duas casas de pessoas em que a casa estava, de facto, num estado muito destruído, e tentamos reconstruir na medida do nosso possível. Fizemos também depois a visita à cadeia, ao hospital, nas aldeias SOS. Vamos para trabalhar com crianças, com adultos, com idosos, e aí fazemos um trabalho de voluntariado. E enquanto o professor Bernardino explica o trabalho de voluntariado levado a cabo o ano passado pelos alunos do 12º ano, entramos noutra proposta de serviço e entrega ao próximo: o voluntariado nas prisões. Numa primeira abordagem, o Padre João, responsável da Pastoral Prisional na Diocese de Lisboa, dá a conhecer as estatísticas nos serviços prisionais. Desde 2009, a população reclusa tem vindo a crescer. Num universo de 12.511 reclusos, 2.548 são estrangeiros e 9.963 são portugueses. A Igreja tenta estar presente neste mundo. Claro que nem toda a gente pode entrar dentro do estabelecimento profissional. Se aquela maneira de viver, de estruturar as pessoas, então não conseguimos ser presença de Jesus, porque somos os primeiros a ficar perturbados, não é? Se aguentamos aquelas condições que hoje são propostas à vida dos reclusos, então temos o perfil certo. Claro que depois cada voluntário tem que ter uma disponibilidade de horário frente a cada estabelecimento prisional, mas aí já entramos dentro das teias de cada estabelecimento e daquilo que é necessário. Neste momento a Direção-Geral dos Serviços Prisionais tem uma formação para os voluntários, do ponto de vista psíquico, ou também ao nível da criminologia, porque cada recluso pode ter um perfil diferente, porque a sua história é diferente, e temos que tentar perceber como é que podemos ajudar a esse nível, não é? Em vez de complicar a história, ajudar na história. Para se ser voluntário no sistema prisional, basta ter mais de 18 anos, flexibilidade horária. No caso da cidade de Lisboa, a visita por parte dos voluntários acontece todas as terças-feiras da parte da tarde.
Numa outra sala, uma outra história de voluntariado. Aqui, a população central são os idosos. Através do conhecimento do trabalho das Irmãzinhas dos Pobres, os jovens presentes ficam a conhecer o trabalho que estas irmãs desenvolvem junto da população sénior e como a ajuda dos voluntários é um bem essencial. Os velhinhos que temos na nossa casa, Irmãzinhas dos Pobres, são velhinhos pobres, velhinhos de poucos recursos económicos, portanto, pessoas que viveram uma vida muito simples e que, por vezes, também com feridas, não é, da vida, mas, em todo caso, precisam de uma ajuda, do sorriso, de uma amizade, de uma continuidade também dos voluntários, que é algo muito precioso, essa gratuidade, esse superar uma monotonia ou não ter vontade hoje, eu não vou, não, há que superar isso, o voluntário tem que superar essas dificuldades, não é, para ir ao encontro do idoso que está à espera dele. Porque essa fidelidade do voluntário, o idoso retribui com confiança, com sorriso, com amizade. Se essa fidelidade não acontece, já é mais difícil a comunicação. O voluntariado na nossa casa não tem uma formação assim académica, entre aspas, não é, de voluntário. Eu acho que nós temos uma casa muito familiar, não há formação específica de voluntário. Vamos lá dar hoje um curso de formação, não é? Mas é no dia a dia que os voluntários se formam, não é? No trato no campo. No campo de ação é que os voluntários se formam, sobretudo a tratar as pessoas. Há 6 anos que tem sido assim que Miguel se tem formado como voluntário e como pessoa. Todos os domingos, quando se desloca à casa das irmãs, aprende a lidar melhor com cada um dos utentes, afirmando que cria laços como se de um neto se tratasse. A razão de ser da minha ida lá é ajudar a dar o jantar aos domingos. Diria que se calhar o principal da minha atividade é precisamente o convívio com as pessoas. E um bocadinho de conversa, um bocadinho de atenção, a convivência como quem vai visitar os avós, de certa maneira, não é? Acaba por se criar ao longo do tempo, não é? 6 anos dá para muita coisa, acaba por se criar ao longo do tempo uma confiança e uma familiaridade em que a minha ida se torna numa visita aos avós, em que também ajudo a recolher pratos, empurrar carrinhos, tirar copos, põe sobremesas, etc. Há muitas pessoas a querer a fazer voluntariado, graças a Deus, mas eu vejo a dificuldade de uma constância, que é algo, como digo, é algo fundamental, é algo prioritário no voluntariado. No Ano Europeu do Voluntariado, Isabel Bento espera que este ano seja uma oportunidade para um maior empenho no futuro e deixa uma sugestão. O trabalho voluntário, para mim, na minha opinião, tem barreiras, portanto, as pessoas comprometem-se até determinado ponto. Para mim, quem é crente é estar ao serviço do outro. E, para mim, este ano, eu dizia, enquanto crentes, devia-se chamar Ano do Serviço de Luta contra a Pobreza, porque o serviço é uma forma de estar com o outro e a forma de, sinceramente, não estarmos nós no centro, mas estarmos em favor do outro, que quer um compromisso, que quer uma forma de agir e de empenho por quem está, de facto, ao serviço dos outros. Numa proposta de voluntariado de luta contra a pobreza, a comunidade de Sant'Egidio e o Banco Alimentar contra a Fome marcavam presença como exemplo de instituições que todos os dias abraçam esta causa. Precisamos de olhar o outro, de o reconhecer enquanto pessoa que partilha a mesma vida connosco, porque nós, quando lutamos contra a pobreza, não pode ser só do estar próximo, e isso é fundamental, mas é preciso ajudar a que tenham uma hipótese de futuro diferente. E esse é o grande desafio no que se trata de quem está junto das pessoas mais pobres. É pensar e tentar pensar juntos de formas e que instrumentos é que temos para tentar, no futuro, conseguir dar uma vida diferente a estas pessoas. A saírem da rua, a terem casas, a terem famílias, que possam construir a sua vida nessa ânsia que é normal e intrínseca à pessoa humana, que é uma ânsia de felicidade e de encontrar estabilidade na sua vida.
Alguns perguntaram, até porque se está a aproximar uma campanha, como é que seriam as formas de se poderem tornar voluntários do Banco Alimentar, o que é que seria necessário fazer, porque às vezes as pessoas têm a ideia que isto de ser voluntário é uma coisa muito aérea e que não é tão fácil, e eu explicar-lhes que não, que é uma coisa muito fácil, que podem ser voluntários muito facilmente, está à distância de um clique, ou então podem sempre deslocar-se às instalações do Banco Alimentar. A próxima campanha do Banco Alimentar é no fim de semana de 26 a 27 de novembro. E foi numa destas muitas campanhas que Ana começou como voluntária desta instituição. Eu sou voluntária na minha paróquia, na paróquia de São João da Talha, faz parte da Diocese de Lisboa, onde sou catequista atualmente, tenho um grupo de 3º ano de catequese. Sempre tive um gosto muito grande por ajudar os outros, sempre foi um dos valores que me foi muito inculcado na minha educação. Pronto, a par desta situação, depois acabei por aproximar-me há 3 anos e meio atrás do Banco Alimentar. Comecei a aproximar não só a nível da minha paróquia, como comecei a fazer distribuição de sacos nos supermercados e mais tarde, com o finalizar do meu curso, da minha universidade, acabei por me aproximar do Banco Alimentar e participar nas campanhas, no armazém, que é sempre uma animação e é muito bom, e onde se vê um espírito de equipa espetacular e o trabalho, em como o trabalho de grupo é possível e traz sempre grandes frutos. O primeiro contacto foi de conhecer aquilo que eu ainda não conhecia. E nem nunca se conhece tudo, mas de facto eu tinha a ideia do Banco Alimentar enquanto só recolha e distribuição de alimentos. Não tinha ideia de toda a logística que estava por trás. Foi um bocadinho eu conhecer a logística e eu dizer, sim, eu quero estar nesta logística, sim, eu quero dar aquilo que tenho, o melhor que eu tenho, pôr o meu melhor ao serviço desta instituição e continuar a ajudar aqueles que precisam. Hoje, aos 23 anos, sente que, enquanto funcionária e voluntária no Banco Alimentar, continua a fazer a diferença no trabalho que realiza. A ajuda que recebem por parte dos mais novos durante as campanhas é para si uma fonte de inspiração. Eu estou mais numa área da campanha júnior, que é onde temos crianças que ajudam a separar alimentos e que têm uma força de vontade espetacular. Eles próprios percebem como é que é esta dinâmica de Banco Alimentar e eu, que estou mais diretamente com essas crianças, sinto-me ainda muito mais realizada, porque é giríssimo ver como as crianças vestem a camisola e estão presentes para ajudar a separar os alimentos de coração. Não querem nada em troca e acabam até por se divertir imenso e divertem-se. É giríssimo chegar às 8 da noite e as crianças, nós já estamos cansados muitas vezes e as crianças ainda estão com uma força enorme para trabalhar e para continuar. No final, o testemunho destes voluntários cativou os participantes que percorreram as diferentes propostas apresentadas durante o 13º Fórum Ecuménico Jovem. Participaste há pouco num workshop, o XPTO. Porquê que optaste por esse? Porque disseram que era aconselhado para a nossa idade e também por estar interessada nesse. O que é que te interessava do que ouviste? Aquilo foi de encontrar as tuas expectativas? Foi. Eles fazem várias atividades, ajudam em lares, eles deram-nos uns exemplos de terem angariado fundos para irem arranjarem tintas para pintarem uma maternidade em Torres Vedras para dar brilho e alegria. Era um tipo de voluntariado que devias a fazer? Era. Estás interessada em depois, quem sabe, depois de saís daqui, inscrever-te em algum? Sim, gostava, porque eu não sou de cá, sou do Porto, e que se tivesse possibilidades de ter um workshop ou ser voluntariada, eu ia. O primeiro foi o workshop de voluntariado com idosos. Escolhi porque é um mundo que eu acho que hoje em dia os jovens não têm a grande noção, que é o trabalho com idosos ou a convivência com idosos, e quis perceber até que ponto é que eu podia me dar com eles e ser algo positivo para eles. E o segundo foi o workshop das prisões, em que falava do voluntariado com prisioneiros, com reclusos, e sempre tive a curiosidade de perceber até que ponto é que havia fé dentro das prisões, até que ponto é que o lado bom da religião podia entrar nas prisões. Participei no workshop das prisões e dos idosos. Porquê é que escolheste esses dois? Só escolhi um. Só que depois foi ao calhas o seguinte. Escolhi o das prisões porque tive assim uma certa experiência.
por outras pessoas foi assim meio frustrante e queria perceber mais sobre aquilo. Pronto. Agora o outro foi o Calhas, está aqui, não é? Foi-me dado por o Calhas, o segundo. E os das prisões, foi ao encontro daquilo que estavas à espera? Sim, tive ideia de algumas coisas. Por exemplo? Foi esclarecido. A realidade que se vive nas prisões aqui em Portugal, por exemplo. Eras capaz, por exemplo, de ser voluntária? Talvez. Talvez. Nunca fiz voluntariado e talvez seria uma boa oportunidade para fazer nas prisões. De graça recebeste, dá de graça. Serviu de inspiração para a base deste encontro para despertar nos mais novos a importância do voluntariado. Contudo, todos os dias muitos são os exemplos de pessoas que fazem desta frase uma forma de estar na vida. Mas afinal, o que é ser-se voluntário? Muito bom. É ajudar os outros, colocar aquilo que temos de melhor ao serviço da comunidade. É espetacular, mesmo porque, sei lá, é dar, mas é receber mais do que se dá. Porque, eu não sei porquê, mas às vezes fico com a sensação de que o que nós recebemos, sei lá, é tanto para tão pouco que nós damos. Por vezes nós damos tão pouco e as pessoas ficam tão felizes e nós pensamos como é que é possível. Mas pronto, é isso mesmo. O voluntariado também na perspectiva ecuménica a constituir oportunidade de encontro e construção social. Foi o programa Eclésia que pode acompanhar também na internet, em agência.eclésia.pt. Esse é o sítio que lhe disponibiliza também toda a informação na Igreja Católica. Agradecemos a atenção que nos dispensou. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.